Então vamos lá? Bom, eu tava dando uma navegada ali ontem no meu Insta, né? A galera manda muito inbox, @RaulSena, inclusive, se você não me segue ainda. Tava dando uma olhada ali e encontrei um menino, ele me falou assim, cara, que conselho você daria para um adolescente aí, quase com 18 anos e que não tem a menor perspectiva na vida, né? Eu não sei o que eu quero fazer, meus pais querem que eu faça faculdade, não sei se devo, não sou muito bom aluno, o que eu posso fazer da minha vida para que eu consiga realmente enriquecer quando eu tiver a sua idade, por exemplo? E eu confesso que eu fiquei matutando ali, né? E bolei para ele, sim, uma lista com 6 conselhos, eu vi aqui agora o número, 6 conselhos que eu acho que seriam fundamentais para qualquer adolescente que pretende enriquecer um dia, né? E é mais ou menos o que eu faria. Lembrando que eu não sou tão velho assim. Há 10 anos atrás eu tive 18 anos. E eu vou explicar aqui o que fez uma grande diferença na minha vida e pode fazer também uma diferença mesmo na vida de alguém que já tem mais idade que isso. A maioria do canal aqui já tem muito mais idade que isso, mas que principalmente para alguém jovem faz uma diferença fundamental. Então se você conhece algum jovem aí que está procurando por isso, manda esse vídeo que vai ajudar bastante. O que você pode fazer aqui nesse vídeo também é o quê? Quem é sardinha raiz? Aquele like na confiança, porque você já sabe que o vídeo vai ser bom, ainda que você não tenha 18 anos. E quem ainda não é um sardinha raiz, né? Porra, não sou, Raul, não sou sardinha raiz, não deixa o like ainda. Você deixa o like no fim do vídeo, só se o vídeo te agregar alguma coisa. Não deixa o like. Por quê? Porque no final eu vou saber se o vídeo te ajudou, posso fazer mais assim, ou se não te ajudou, não trago mais assim. E você pode também se inscrever no canal aqui, esse é necessário, por quê? Porque se você não se inscreve no canal, você simplesmente não recebe os vídeos e aí, cara, problema seu, né? Vai perder conteúdo aí que é super legal, trabalho aqui em função de vocês se inscreverem. Na minha época ali de adolescente, né, quando eu tinha 18 anos, o mundo estava em plena transição digital. A gente teve algumas revoluções assim da era da internet, eu não sei se vocês lembram, então eu vou dar uma explicação simples assim. A primeira coisa que a gente teve era uma internet receptora, né? A gente simplesmente colocava ali, tirava fotos nas nossas câmeras, descarregava para o computador e enviava uma foto muito antiga ali, e para o público geral era basicamente isso, ou um lugar utilitário que a gente baixava músicas, né, e colocava nos nossos MP3 ali, ou mesmo a gente baixava e ouvia mesmo no computador ali, utilizando o Inamp, aquelas coisas, a gente utilizava para conversar, mas nesse momento a internet para o público de modo geral, ela já servia para trabalho, tinha e-mail, tinha gente que usava alguma comunicação ali diferenciada para a empresa, alguma coisa, mas para o público de modo geral a internet era muito um lugar de diversão ainda, né? Um lugar de chat, de trocar uma ideia, ainda não era um lugar de trabalho, não era associado a trabalho. Inclusive, a gente tinha vários jogos ali que lançava, falava que ia substituir a realidade, que a gente ia trabalhar no computador, e agora a gente trabalha no computador e nada substitui a realidade, né? Mas a gente trabalha no computador quase todo mundo, boa parte aí das pessoas que trabalham com escritórios e tudo, trabalha sentado o dia inteiro, né? A grande maioria das pessoas. Então, teve essas duas fases. Nesse momento ali, esse momento inicial, ele dá lugar a outro momento. A gente começa a ter algumas ferramentas que têm aplicabilidade no dia a dia, né? Então a gente substitui o SMS pelo WhatsApp, a gente começa a ter aplicativos de você pedir comida online, ainda não eram aplicativos, né? Aplicativos na web mesmo, você começa a pedir comida online ali, o Facebook começa a dar lugar a grupos e páginas de trabalho, as marcas começam a tomar espaço ali nas redes sociais e conversar com o seu público e gerar vendas, né? Gerar algum tipo de venda ali muito embrionária. Depois disso vem surgindo Instagram, Stories e tudo mais, mas na minha época não tinha isso. A gente estava nesse momento aqui específico em que alguns veículos de comunicação foram para o Facebook, no Orkut não tinha isso, não tinha lugar para pôr os links e levar para sites específicos, então no Facebook chega isso e algumas marcas mais pioneiras, como padarias, começaram a avisar pelo Twitter que tinha pão quentinho saindo e começaram a vender muito mais. Então as pessoas começam a enxergar o poder da internet ali, ainda utilizando sites. As redes sociais não geravam vendas direto por ali, né? Você precisava de um site, então as pessoas começaram a criar sites. E é nesse momento aqui que se encaixa a vida do Raul, porque eu sabia muito fazer sites ali. Então quando eu tinha 14 anos ali, eu estava na vanguarda, porque eu tinha algum conhecimento de programação. Então se eu precisava de dinheiro ali, eu fazia um sitezinho para alguém, alguma coisa, e eu ganhava dinheiro. Fiz site para um monte de empresas, fiz site para empresa de vasos, fiz site para empresa de máquina de construção, trabalhei para uma empresa que fez
fez o site para o Mac ali, de uma apostila para quem é portador de necessidades especiais, né? Então, fiz ali um monte de coisas, um monte de trabalhos, tudo relacionado ao simples fato de eu saber programar. Só que isso ainda era muito embrionário, não dava para enriquecer só fazendo essas coisas. Você até poderia montar, é o que a gente chamava de webmaster. Eu não era um puta programador, eu era bem medíocre, mas você poderia até montar uma empresa de fazer sites, tudo, mas isso não ia te enriquecer, né? Você ia ter que lidar com um monte de cliente, hospedagem, não era um produto tão escalável. Aí depois começa a social media, aquela coisa toda. Então aqui, os 6 conselhos que eu vou dar foram conselhos que mudaram a minha vida e estão muito relacionados à minha história, né? Como eu virei diretor de um jornal, porque eu entendia muito de SEO, de funcionamento de internet, porque eu era viciado nisso desde sempre. Então eu vou dar alguns conselhos que eu acho que podem modificar a vida de um jovem que tem 18 anos hoje. Algumas coisas mudaram, outras não, tá? Então, a primeira coisa, o primeiro conselho que eu daria para alguém que tem 18 anos hoje é: aprenda pelo menos o básico de programação. Raul, mas eu quero ser médico. Ok, cara, aprenda o básico de programação. A gente vai viver nos próximos anos um apagão da ausência de profissionais de programação no mercado. Aquele que sabe um pouco, ele se destaca muito. Até hoje eu consigo colocar um site no ar, como eu fiz com o Investidor Sardinha, por exemplo, ou como eu fiz com a primeira versão da UVP, eu ainda consigo colocar um site no ar ali e resolver algumas coisas sem precisar de ninguém. Isso me dá velocidade, seja lá o que você queira fazer. Isso te dá velocidade, esse tipo de conhecimento ele pode te trazer dinheiro se as coisas derem errado na sua vida. Então, o básico de programação foi útil lá atrás, mas ele vai ser muito mais útil daqui para frente. O mundo, ele tá todo de forma online. Hoje a gente vê os bancos, você pode usar um aplicativo e tudo. Cara, tudo está por online. É a profissão mais requisitada do mundo, é a profissão do futuro e já é a profissão do presente. E se você não souber programar, se você é um jovem de 18 anos que não entende nada disso, talvez você vai ter que pagar muita gente que sabe fazer isso e você vai ser passado para trás por talvez não ter ali essa capacidade, né, de realmente entender o que você está comprando. Então, quando você for montar um aplicativo para sua empresa e lá no futuro isso vai ser cada vez mais comum, ou quando você for realmente fazer algum tipo de implementação, talvez você sinta dificuldades ali por não ter aprendido o básico. E como o cérebro, né, de um adolescente é muito flexível, a gente tem muito tempo livre quando é adolescente, você vai ali rapidinho, com 2, 3 semanas você está entendendo um pouquinho, vai mais um pouquinho, você aprende a programar o básico. Pelo menos entender essa lógica vai fazer muita diferença e a sua tomada de raciocínio também fica mais rápida. Eu tenho a sensação de que eu penso mais rápido porque eu aprendi a programar lá no começo. É um plano cartesiano invertido, fazia jogos, aquela coisa, isso me ajudou muito, acho que ainda hoje, né, tem muito desse DNA na forma como eu conduzo as minhas empresas, na forma como eu sei mexer em várias caixinhas ao mesmo tempo, acho que isso tudo teve a ver com a programação. Então, eu aprenderia o básico de programação porque hoje tem diversos cursos online e tudo, e se você precisar de dinheiro, de repente você pode fazer um aplicativo para alguém, você pode fazer qualquer coisa e botar uma grana no bolso para se capitalizar, abrir uma empresa. Então, cara, programação é essencial. Raul, não gosto tanto de matemática. Cara, esquece, não precisa gostar muito de matemática. Hoje tem trabalhar com front-end um pouquinho, ou você pode trabalhar mesmo com back-end, mas hoje você tem diversas coisas ali que é basicamente, gente, a programação básica mesmo, é aprender a ler aquilo ali e dar uns Ctrl+C, Ctrl+V. É simplesmente isso, eu juro pra você, tem tudo, a gente tem Stack Overflow, caralho, tem um monte de coisas hoje que você simplesmente vai copiar um pedacinho, vai pegar uns códigos prontos e montar um grande Frankenstein. Se você aprender a fazer isso, já ajudou você, já melhorou muito. Você não vai virar programador, não é pra isso, é pra entender o básico, é muito importante. Então, a segunda coisa que eu faria também, uma habilidade que foi essencial na minha vida, é aprender o básico de vendas, né? É ser um bom comunicador, isso é essencial mesmo, né? Horas ali diante do espelho, conversando, colocando em prática, né, a habilidade de se comunicar, falar em público, se expor a público. Porra, pega uma aula de teatro no fim de semana, faz qualquer merda para não ter vergonha. Pessoas muito tímidas, elas têm dificuldade de crescer na carreira, elas têm dificuldade de guiar pessoas, de serem bons líderes. Então, essa coisa de saber, né, se portar, saber vender, saber se comunicar é uma das características mais importantes. Se eu tivesse 18 anos, certamente eu estaria estudando ela até antes, né? Eu precisei dessa característica na minha vida inteira para me tornar líder. É muito com base na palavra, não é tanto as suas habilidades, né? O ser humano, ele confia naquilo que ele vê, né? Ele confia naquilo que ele observa, muito mais do que naquilo que a pessoa realmente tem talento. Tem muita gente que muito mais talentosa que eu e que acabou ficando pelo caminho porque se expressava muito mal, conversava de maneira tola mesmo, não sabia se portar
portar, não sabia explicar nada, não passava segurança, né? Então, esse ponto eu vi muitas vezes, grandes amigos meus hoje em dia ainda, que não conseguiram se desenvolver ali, mesmo sabendo da capacidade fantástica deles, né? Que são pessoas até melhores que eu tecnicamente em alguma área, ou na programação, não sei lá o que, mas não sabem se vender ou não sabem vender de modo geral. Então, eu começaria estudando um Inside Sales, né? Um Spin Selling, um livro, lê alguma coisa ali, aprende a se comunicar e aprende a vender sem ter vergonha de vender, tá? Se você precisar, cara, vai pra rua, vende qualquer coisa pra qualquer pessoa, compra alguma coisa e tenta vender, simplesmente pelo exercício, não pode ter vergonha de ser vendedor, né? Vender é essencial, a habilidade natural para o ser humano. Se você se desenvolver sem isso, você pode ter certeza que a chance de você ficar rico, ela diminui drasticamente. Você teria que ser um técnico incrível se você não aprender a vender, né? Tem que ser um técnico incrível, teria que ser, sei lá, por exemplo, um programador muito foda, ele pode ser totalmente tímido e conseguir, mas você tem que ser um técnico muito foda, um engenheiro muito foda, alguma coisa muito foda. Talvez um juiz você conseguiria, porque estudando muito, mas tá vendo? Fica muito mais pesado para você enriquecer, às vezes não conseguiria nem enriquecer, porque um juiz não é rico, né? Então, é esse o ponto. Então, terceiro lugar aqui, eu começaria realmente a produzir freelas ali, depois que você aprendeu aqui já a programar, já tá vendendo, agora você junta as duas técnicas e começa a vender freelas para se capitalizar. Então, eu venderia alguns aplicativos, hoje em dia tem sistemas de fazer aplicativos muito simples, vai lá no Arcana, alguma coisa e vende ali front-end ou back-end de código e tal, começa a trabalhar para os outros. Por quê? Para você ter uma noção de hierarquia, ter uma noção de como é que é realmente usar um Trello, alguma coisa, como é que é ser cobrado enquanto você ainda é adolescente. Porque com adolescente as pessoas pegam mais leve. Então, nesse sentido, se você começa já a fazer isso, você tem uma flexibilidade cerebral, você começou a aprender aqui, já começa a colocar em prática. As pessoas vão ter mais paciência quando você é um adolescente que está fazendo merda do que se você é um adulto que está fazendo merda. Então, você tem que aproveitar a sua adolescência para assumir compromissos, para fazer tudo ali e começar a ganhar caráter na sua palavra. Falar que vai entregar uma coisa, entregar no horário, tudo. Só que você pode aprender isso. Porque quando você falha e é novinho, ainda é perdoável. Um adulto que não sabe dar a palavra e cumprir é imperdoável. Então aproveita enquanto você ainda está nessa fase aí de transição, que as pessoas talvez tenham mais paciência com você e aprende a precificar e dar tempo, né, certinho. Aprende a criar valor, aprende a respeitar os prazos exigidos, aprende a criar responsabilidade. Por isso que começar a trabalhar, fazer freela para as pessoas desde cedo é importante. Raul, não aprendi a programar, já passei dos 18, ok, cara, vira barman, faz qualquer coisa. Aprende a trabalhar com tempo, com pressão, com gente te enchendo o saco e com entrega. Senão você vai se tornar um adulto meio complicado o resto da vida. Você precisa passar pressão, tomar porrada logo cedo, porque você vai achar que a vida é assim e depois as coisas vão ficar cada vez mais fáceis. Se você não toma porrada nenhuma, arruma o primeiro emprego depois que você se forma, vai ficar um adulto meio molão. Infelizmente, se isso aconteceu com você, é difícil agora reverter. Quem estuda só, estuda, depois vira adulto sem ter nenhum emprego, tá lascado, tá? Então, quarta coisa, né, é importante criar o hábito de investir. Então, ainda que não seja, né, um grande valor, eu começaria a investir pelo menos de 10 a 25% daquilo que eu ganho. Você pode simplesmente ali começar a focar realmente em fazer os seus aportes desde cedo. Por quê? Porque, cara, você vai precisar de dinheiro. Tenha você 16, tenha você 18, tenha você 19, daqui a pouco você vai querer comprar um carro, alguma coisa, é melhor que você faça isso à vista. Então, comece a investir pelo menos 10% de tudo que você ganha. Cara, isso aqui já vai mudar a sua vida totalmente. Se você quer ficar milionário, realmente isso aqui é o primeiro caminho, né? Você já aprendeu um monte de coisa, já está gerando dinheiro e está investindo. Quinto, né? Aproveitaria esse momento antes de sair de casa aqui, enquanto eu ainda estou morando com os meus pais. Isso aqui é muito importante e começaria um negócio. Eu não faria diferente. Aqui eu tenho que falar meu conselho milionário para adolescentes, né? Então, eu começaria o meu negócio ainda enquanto eu estou morando com os meus pais ali. Aproveita a chance, porque se der merda, pelo menos você vai ter onde comer, vai ter onde dormir e tudo mais. Então, isso aqui é o quinto conselho. Cara, essa empresa começou a dar um valor minúsculo. Tô falando assim, minúsculo. Começou a dar um valor minúsculo o suficiente para você se sustentar muito mal, mas se sustentar, eu sairia de casa. Eu acho que fez toda a diferença, né? Minha mãe ter falecido quando eu era muito jovem ainda, quando tinha uns 18 para 19. Naquele momento que eu tive que viver sozinho e tudo, eu comecei a ter uma independência muito maior, eu comecei a conseguir me organizar melhor, eu me tornei realmente um adulto, né? Tem muito moleque de 45 anos e tem muito adulto de 18, tem muito adulto de 17, porque exatamente tomaram a decisão de sair de casa, tomaram a decisão de serem responsáveis pela própria vida, de guiarem os próprios destinos. Então, saia de casa. E aí, o sétimo aqui, esse é bônus, não é obrigatório, mas, cara, se eu fosse falar para ficar milionário mesmo,
Case-se o mais rápido possível. Eu me casei e me divorciei quando eu era bem novinho, mas eu acho que faz toda a diferença. Para homens, principalmente esse. Não sei se é a mesma coisa para mulher, porque eu só tive a experiência de viver como homem. As meninas podem me contar aqui, as meninas que fizeram a mesma coisa. Mas eu me casei muito jovem e para homem, como a sociedade empurra muito na gente a responsabilidade, né? Esse é bônus, não tá contando. Se você quiser fechar o vídeo agora, pode fechar. Se não quer casar, não precisa, né? Eu, inclusive, sou divorciado, novamente. Mas para o homem pesa muito na cabeça ter alguém para sustentar. Pesa muito e cria muito caráter e constrói muito a capacidade, a hombridade, a responsabilidade, constrói muito. Quando você se casa, coloca alguém dentro da sua casa que você sustenta ali, que não é que você sustenta, mesmo que essa pessoa divida com você as contas e tudo mais. Se você sustenta ali a casa, se você é um cara que é o homem da casa ali, você vai sentir a pressão, vai envelhecer mais sensato, vai fazer menos merda e aí você vai conseguir ter uma vida, com certeza vai enriquecer mais rápido. A maioria das pessoas que você vê casaram-se muito cedo, a maioria dos bilionários ou dos milionários se casaram muito cedo. Eu acredito que isso tem alguma coisa a ver. Eu não podia, né, aqui negligenciar esse conselho simplesmente porque não é legal de falar. Hoje em dia defender, né, um jovem se casar, isso é um absurdo, porra, tem que formar, tem que fazer sei lá o que primeiro. Eu discordo, infelizmente, né, eu entendo o que todo mundo está dizendo, mas não foi assim na minha vida e eu gosto muito de ter criado responsabilidade desde cedo. Eu acho que isso faz bem para as pessoas. Não sei, né? Pode ser que eu esteja errado, mas na minha vida foi assim. E eu não vou aqui mentir para agradar, né? Então é isso, esses seriam os meus conselhos. E por último, é claro, né, o melhor conselho da vida. Esse é o melhor. Se você já tiver dinheiro, você pode fazer a única verdade possível, que vai mudar tudo, né? Vai aprender a investir direito no Brasil, no exterior, vai aprender a investir em criptomoeda, em tudo, simplesmente você clicar aqui no link e começar janeiro já com esse investimento aí, mas isso se você já tiver dinheiro para fazer isso, né? Pedir dinheiro para os pais para pagar um curso de educação financeira, bom, pode ser útil para os pais, né? Porque você poderia ajudar a carteira deles, mas não vai ser útil para você, porque você deveria pagar por isso, tá? Então, esse é o conselho final. E lembrando, a UVP, cara, é o melhor do Brasil, simplesmente isso. Então, um beijão para vocês, até o próximo vídeo.